Que é nosso Senhor Jesus. Ele ajuda a gente. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Estamos aqui pregando o Evangelho, porque Jesus ordenou à sua igreja a que fosse por todo o mundo e pregasse o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Jesus disse em João capítulo 3, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não quer vir para a luz, porque não querem que as suas obras sejam reprovadas, porque a luz tudo manifesta. Eu quero ler aqui no livro de Atos, no capítulo de número 8, passagem das Escrituras. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E ali estava um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Jesus Cristo disse que em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos e ressuscitarão os mortos. E se beberem alguma coisa mortífera, nenhum dano vos causará. Jesus mandou pregar o Evangelho. E o Evangelho, ele tem como objetivo arrancar o homem das trevas, arrancar o homem da mão de Satanás, tirar ele do engano, tirar ele da mentira, arrancar ele deste mundo de trevas e colocar na maravilhosa luz de Cristo, colocar ele na mão de Deus, para que ele seja instrumento do Senhor, para que ele seja servo de Deus e preparado para toda boa obra. Assim então, Jesus, depois que subiu para os céus, enviou da parte do Pai o Consolador, o Espírito de verdade, e o Espírito Santo veio sobre a vida dos apóstolos, e os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Então começaram a divulgar a mensagem de Cristo, pregando a todos, a grandes e a pequenos, a ricos e a pobres, a religiosos e a não religiosos. Jesus mandou que eles pregassem, começando por Jerusalém. E assim, eles iniciou o ministério da pregação do Evangelho, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados,
e assim venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus Cristo em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, tantos quanto os nossos Deus chamar para a salvação. E eles faziam muitos sinais. A porta formosa do templo de Jerusalém, no templo de Salomão, estava um homem coxo, um paralítico, e o apóstolo Pedro e o apóstolo João, fitando os olhos naquele homem, disse: olha para nós, nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele sinal foi notório em toda Jerusalém, de sorte que todos que viam a hora nona da adoração no templo de Jerusalém, ouviam acerca daquele sinal, daquele milagre, que pelo nome de Jesus Cristo, aquele homem recebeu perfeita saúde. E então foi manifesto, e assim ocorreu a perseguição. Veio as lutas, veio as tribulações. Todavia, Jesus disse no Evangelho de Mateus que contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão. O Evangelho tem como arma o poder do Espírito, a palavra do Espírito, o poder da fé, a oração que causa muito efeito na vida dos que creem. A Bíblia Sagrada diz, lá no livro do apóstolo Tiago, que a oração feita por um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Então, começou aquela perseguição contra a igreja de Jesus, contra os cristãos, contra a vida dos apóstolos. E então, eles ameaçaram, eles tentaram parar, eles tentaram fazer de tudo para que os apóstolos não mais falassem no nome de Jesus, não mais pregassem sobre aquela mensagem. Mas acontece que a Bíblia diz em Atos capítulo 5 que importa nos obedecer mais a Deus do que aos homens. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas, no capítulo 1, que se eu estivesse persuadindo ainda aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Mas servir Jesus Cristo é você fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o crente, que o cristão pregue a sua palavra em testemunho a todas as nações e a todas as gentes, porque está próximo o fim. Está próximo o fim dos tempos. A Bíblia diz que no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, os crentes vão ser arrebatados, e os que ficarem aqui na terra ficarão para a grande tribulação, que ocorrerá sobre toda a terra. A Bíblia diz, preparai-vos, porque está perto a volta de Jesus. Jesus vai voltar como ladrão da noite. Ele vai vir e vai pegar muitos de surpresa. Mas enquanto a igreja está aqui na terra, existe esperança para o homem. Existe ainda a porta da graça, a porta da salvação. Existe ainda o céu aberto. Mas depois que a igreja for levada pelo Espírito Santo para o céu, então vai se fechar a oportunidade, vai se fechar a porta da graça, a porta da salvação. Mas Jesus Cristo disse, quem tem ouvidos para ouvir que ouça. O Espírito Santo, ele veio ao mundo convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste século já está condenado. Eles queriam parar o ministério dos apóstolos, mas o Senhor cooperava com eles, o Senhor estava com eles. E quando Deus está com alguém, Deus move terra, Deus move mar, Deus faz com que os montes se estremeçam. Quando Deus está com o crente, é diferente, é Deus que está com ele. A Bíblia diz no livro de Êxodo, não nos faça subir daqui, Senhor, sem a tua presença. Foi a oração de Moisés. E Deus sabia, Moisés sabia, que sem Deus ele não podia fazer coisa alguma. Assim também os crentes,
assim também os apóstolos, sem a presença do Espírito Santo, não pode fazer nada. No nome de Jesus, os demônios são expulsos. No nome de Jesus Cristo, a enfermidade tem que sair. No nome de Jesus Cristo, o mal tem que deixar a vida do homem. Mas acontece que a geração de hoje, a geração atual, está dando mais valor para o mal, está dando mais crédito para as obras das trevas, e assim não quer dar crédito para a pregação do Evangelho, não querem dar assunto à palavra de Deus. Mas a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E aqueles apóstolos começaram a pregar, mas a perseguição surgiu, mataram Estevão, a testemunha de Jesus. Começou a matança, mas a Bíblia diz que preciosa é a vista de Deus a morte dos seus servos. E naquele tempo, Saulo estava assolando a igreja, estava assolando homens e mulheres que proferiam a fé em Jesus. E eles ameaçavam, prendendo e arrastando na cidade de Jerusalém, fazendo o que quisesse. Não é assim que a gente vê o que está fazendo com os crentes aqui na terra, com o cristão? Estão matando os cristãos, estão matando os crentes, estão inventando leis para que os crentes não preguem mais a verdade. Mas quem disse que os crentes vão se curvar diante dos decretos humanos, diante das leis dos parlamentares? A Bíblia diz: importa-nos obedecer a Deus, e obedecer a Deus é você cumprir a sua vontade, a vontade do Senhor, guardando os seus mandamentos, praticando a justiça, pregando a verdade, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. E começou lá em Jerusalém. Mas acontece que a ordem foi de Jesus para que pregasse o Evangelho, independente do que ocorresse, porque o que prepara, na verdade, o que estava preparado para a vida destes homens era isso, era perseguição, era lutas, era muitas tribulações, era muitas dificuldades. O Evangelho é isso, o Evangelho é luta, o Evangelho é prisão, o Evangelho é cadeias, o Evangelho é sofrimento, o Evangelho é você padecer com Cristo. Mas o falso Evangelho está te prometendo riqueza, o falso Evangelho está te prometendo prosperidade, o falso Evangelho está dizendo que você vai alcançar uma bênção grande, o falso Evangelho te promove regalias aqui na terra, mas o Evangelho de Cristo te leva ao vitupério de Cristo, te leva aos sofrimentos com o Senhor, te leva até mesmo à morte. Mas morrer é lucro. Não adianta o homem se acovardar, não adianta o homem pensar que Deus não vai fazer nada, porque Deus vai fazer. Deus zela sobre a sua palavra para cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ou o homem se apruma, ou depois que ele morrer, ele acordará no inferno. Ou o homem se endireita enquanto é tempo, ou depois que morrer, acabou a oportunidade. A Bíblia diz: depois da morte, segue-se ao juízo. Jesus Cristo mandou pregar a verdade no seu nome. E o Evangelho tem como objetivo salvar a sua vida. A pregação do Evangelho é para salvar a tua alma da condenação do inferno. Porque o inferno não é aqui na terra. O inferno é lugar de choro, de tormento, ranger de dentes. É lugar onde o fogo não se apaga, aonde o bicho não morre. O inferno não foi criado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Jesus Cristo disse que se teu olho te faz escandalizar, arranca. Se teu pé te faz tropeçar, arranca e joga para longe de você. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela. Porque é melhor você entrar aleijado, é melhor você entrar manco, é melhor você entrar cego no reino de Deus, do que você tendo todos os seus membros e ser lançado no fogo do inferno.
As perseguições ocorreram na cidade de Jerusalém. Mas tinha outros crentes. Eles foram dispersos. E eles foram para Samaria, outra cidade que Jesus ordenou que pregasse o evangelho. A cidade dos samaritanos. Pregasse o evangelho. Porque a idolatria predomina neste mundo. A mentira predomina na terra. Porque as religiões estão invalidando os mandamentos de Deus com as suas tradições. Como, por exemplo, Páscoa não é chocolate, mas é a libertação da escravidão do pecado. A Páscoa é comemorada na vida do cristão em comemoração daquilo que Cristo fez por ele, libertando dos seus pecados, libertando da escravidão. Não é chocolate, não é coelhinho. Mas a mentira, ela cada vez ganha força aonde parece ser verdade. Porque uma mentira